Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Oficial. Meus amigos, a palavra de hoje vai trazer para a gente uma explicação muito forte, muito atual, sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Dois institutos totalmente distintos, mas que às vezes se confundem, porque as pessoas pensam que se trata da mesma coisa e por isso estão entrelaçadas no pecado e não conseguem se libertar. É justamente sobre isso que o Espírito Santo quer trazer para a gente essa explicação, essa reflexão, o que aconteceu aqui na vida desse homem de Deus, o homem que era totalmente de Deus, mas que se perdeu justamente por causa do maldito remorso. Preste atenção em que Deus quer te mostrar através de Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1, que diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar e, amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, lhe responderam e lhe disseram: o que é que isso nos importa? Isso é problema teu. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Meus amigos, essa palavra mostra aqui para a gente o exato momento em que Judas cometeu o ato de suicídio. Mas por que ele cometeu o ato de suicídio? Por causa do maldito do remorso. A palavra mostra aqui para a gente, você já conhece a história, está escrito na palavra de Deus, que Judas foi o principal ator, o principal personagem responsável pela prisão do Senhor Jesus. Judas era um dos pastores da Igreja de Cristo, um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos. Mas movido pela ganância, ele resolveu se vender. Ele não tinha caráter. A palavra diz que ele roubava a oferta, ele cuidava da sacola e era interesseiro, vivia a todo momento procurando dinheiro. E quando os sacerdotes quiseram prender Jesus, eles usaram justamente uma pessoa da proximidade de Cristo, porque somente uma pessoa da proximidade poderia fazer o que Judas fez. Então eles chamaram Judas e disseram: ó, a gente quer prender Jesus. E a gente tem aqui uma boa oferta, uma boa grana para te dar, se tu nos ajudar com esse plano. E Judas resolveu aceitar. Pegou aquelas 30 moedas, você já conhece a história, ele foi e entregou Jesus quando Jesus estava orando lá no Getsemane. E os soldados prenderam, levaram Jesus para ser julgado, aquele julgamento forjado. E aqui no capítulo 27, versículo 1, quando Judas ficou acompanhando de longe e percebeu que Jesus foi condenado, que eles condenaram Jesus naquele julgamento forjado e que entregaram ao governador Pôncio Pilatos, então ele, tocado pelo remorso, a ficha caiu e ele aceita: fiz besteira, entreguei o Filho de Deus. O remorso bateu no seu coração. E ele tentou resolver aquela situação, tentou devolver aquelas moedas, mas o diabo, como é sujo, quando ele mostra o pecado, ele vai te mostrar todas as possibilidades. Mas quando você comete o pecado, o erro, ele vira as costas para você e diz: problema é teu, cara, agora eu não tenho nada mais a ver com isso. Foi o que disseram aqui para Judas, você leu comigo. Os sacerdotes disseram: isso é problema teu, cara, agora eu não tenho nada a ver com isso. E Judas jogou as moedas ali, tocado por remorso, e foi se enforcar. Você já conhece a história. Ele tirou a própria vida e por conta disso foi para o inferno. Veja só, um pastor da igreja de Cristo, Judas era um pastor, ele trocou o reino de Deus pelo reino das trevas. Se enforcando, ele foi diretamente para o inferno. E a pessoa que tira a sua própria vida, o suicida,
Ele vai para o inferno, não há salvação mais para a vida dele, para a alma dele. E foi isso que aconteceu com Judas. Mas Judas, quando traiu, acredito eu que quando Judas aceitou esse plano de entregar Jesus, ele pensava que Jesus era o superpoderoso, Jesus na hora, quando prender ele, vai se soltar, vai mostrar o poder dele e vai sair dessa situação. Mas quando ele viu que Jesus foi condenado e foi entregue ao governador Pôncio Pilatos, ele viu que ali já estava tudo perdido. Não havia mais o que fazer. E ao invés de se arrepender, ele foi tocado pelo remorso, pelo maldito do remorso. Porque se ele tivesse se arrependido, ele se perdoaria. E Deus o perdoaria. Porque a palavra mostra para a gente que Deus perdoa todo e qualquer pecador. Jesus perdoou ele, Jesus já havia perdoado ele, como Judas chegou lá no Getsêmani, você pode ler aqui no capítulo 26, quando Judas o beijou, Jesus, já sabendo que ele era o traidor, mesmo assim ele chamou de amigo. Com um beijo você trai o seu amigo, vem cá meu amigo, ele chamou Judas de amigo, então Jesus já havia perdoado Judas. Mas Judas não havia se perdoado. Por isso, o maldito do remorso foi o responsável para levar a alma dele para o inferno, a alma dele para a forca. E é justamente isso que Deus quer mostrar para a gente no dia de hoje, meus amigos. Você que professa a fé em Cristo, que está a todo momento na igreja, que está aqui correndo o mesmo risco de Judas, que vive a todo momento brincando com a tua salvação, preste atenção, cara. Há uma diferença tremenda entre remorso e arrependimento, e você sabe disso. Quem se arrepende abandona a prática do pecado e nunca mais volta a cometer o mesmo pecado de antes. Ele sente nojo do pecado, do seu erro, abandona, pede perdão a Deus, se perdoa e segue novamente adiante. Vida que segue. E Deus o perdoa. Mas o que comete remorso é diferente. Quem tem remorso, o maldito do remorso, ele não traz arrependimento, ele é totalmente diferente. A pessoa vai lá na frente do altar, pede perdão a Deus, diz que nunca mais vai cometer aquilo, meu Deus me perdoa, nunca mais eu faço isso, eu reconheço que errei. Mas quando sai da igreja, volta a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, porque está entrelaçado. Não houve arrependimento, houve o maldito do remorso. E as igrejas estão cheias assim, de crentes dessa natureza, cheio de remorso. E cuidado, hein? É com você mesmo que Deus está falando. Cuidado, você que tem brincado com Deus, cara. Você tem brincado com a tua salvação, cara. Deus conhece a tua vida, o diabo também, porque o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai do pecado, ele que incentiva você a cometer esse pecado. Ele incentivou Judas, Judas caiu na onda dele, mas quando Judas cometeu a besteira e não se arrependeu, ele disse, agora é problema teu, te vira. É isso que ele faz, cara. Você vive brincando o tempo todo de igreja, cometendo esses erros aí, traindo a tua esposa, não abandona a mentira. Você vive entrelaçado com a mentira, você vive no engano, você vive no pecado, traindo a tua esposa, cometendo adultério. Está na igreja, se apresenta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, mas lá fora faz tudo errado, cheio do maldito do remorso. Cuidado, hein? A tua salvação está em risco. É isso que Deus quer mostrar para a tua vida no dia de hoje. Enquanto não houver o arrependimento, você não vai ser salvo. Se Jesus voltar hoje, você vai ficar. Você vai pagar caro, vai gemer na forca, assim como Judas gemeu. Então presta atenção no que Deus está te mostrando. Existe uma diferença tremenda, violenta, entre remorso e arrependimento. O arrependimento, a pessoa abandona de uma vez por todas e nunca mais volta a cometer o mesmo erro. Mas o remorso, a pessoa até confessa, pede perdão, mas volta a cometer todos os mesmos erros de antes. É isso que Deus quer que você entenda. Se liberta desse remorso enquanto ainda há tempo para a tua vida. Tá bom? Então espero que Deus possa ter falado contigo e você possa ter colocado em prática tudo aquilo que o Espírito Santo falou através dessa palavra. A tua alma, a tua salvação é inegociável, tá bom? Então agora eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Obreiro Oficial, deixar o teu like e compartilhar essa mensagem nas tuas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do Obreiro Oficial
para ajudar na evangelização aqui na internet, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.